Gente, que delícia falar nesta cozinha sobre saúde. É, muito bom! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa aqui na TV Evangelizar. Hoje um programa mais que especial. Sabe aquele programa assim que eu digo, recomende e conte para as pessoas e compartilhe, porque a gente nunca se falou tanto em saúde como nós temos falado ultimamente, né? E para o programa de hoje, nós trouxemos a doutora Mirelle Dávila. Ela é ortomolecular e tem um recado muito especial para você. E a minha querida Aline. Aline é o nosso personagem, a gente brinca na produção. É o nosso personagem, né? Porque ela mudou radicalmente a vida dela. E quem mudou foi a doutora Mirelle, por conta de um podcast. Quando eu falo assim, a internet tem muita coisa ruim, a gente critica, né? Tem muita coisa ruim, é verdade. Mas aí vai de cada um saber escolher o que assistir, o que ver, o que compartilhar. E aí eu sou seguidora da Aline, que é... Como é que eu chamo você? Você é uma agricultora, né, Aline? Bem-vinda ao programa, bem-vinda a vocês duas. Obrigada. Você trabalha tem um sítio, você é feirante, né? Sim. E aí a gente sempre acompanha você e você, de repente, um dia falou, vou mudar toda a minha vida. Com certeza. Eu falei assim, eu vou chegar aos 30 anos e vou chegar nos 100 quilos. Falei, meu Deus, não, Você né? estava com quantos quilos? Com 93. 93 quilos. E como que você conheceu a Aline, hein? Eu também participei algo do mesmo podcast que ela. Ah, vocês estavam juntas Não, no podcast? nós fizemos em datas separadas. Só que no dia que eu fui, a entrevistadora, que é uma amiga nossa em comum, disse, Mirelle, eu tenho uma pessoa que vai gostar muito de fazer o protocolo contigo. E aí encerrou o assunto. E aí, 2, 3 dias depois, a Aline me procura. Fui lá pra Toledo. Foi pra Toledo. Ela não veio pra Cascavel, ela foi pra Toledo à noite pra fazer a primeira consulta comigo. E aí tudo começou. Isso. E o bacana que a Aline estava comentando aqui com a gente é nada de sacrifício, Não. né? Às vezes eu olhava aquele pratão e falava, meu Deus. Você será comia que muito, Aline? Comia bastante. Como bastante. No protocolo, né? No protocolo tem que comer bastante, porque o ele é um protocolo que a gente trabalha com bactéria intestinal. E quando a Aline me procurou, ela tinha um problema, claro, do sobrepeso, mas ele vinha de um estado de diarreia. A Aline tinha um intestino muito solto, o que não deixava ela emagrecer. Você ultimamente com certeza deve ter visto, ter lido na internet como se fala de intestino, né? E aí de repente a gente está aqui com uma especialista nesse assunto. Então por isso que eu falei, compartilhe essa informação, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença, né? A gente precisa cuidar, tratar, porque dela, quantas doenças mais a gente pode ter, hein, doutora? Mais de 90 doenças autoimunes ocasionadas pelos fungos intestinais. Então você que tem dores nas articulações, às vezes a Aline tinha muita dor, por trabalhar no sítio, dores nas articulações, né? Enxaqueca. Além de, também tu pode ter problema de útero, endometriose, corrimento, sabe? Candidíase por repetição, lipedema, celulite, é claro, mas tudo vem desse intestino inflamado. E como que o nosso intestino precisa funcionar para a gente estar saudável? Todo dia? Provavelmente, pelo menos uma vez por dia, Olga, tá? E às vezes as pessoas falam, Mirelle, eu quero ter diarreia para emagrecer. Nossa. E é o contrário. As pessoas acreditam nisso. Que a pessoa que tem diarreia emagrece. E é o contrário. Quando tu tem diarreia, tu tá eliminando todas as vitaminas do teu corpo. E aí tu começa a ter sobrepeso. Porque o teu corpo tá dando um grito de socorro, achando que tu tá passando fome. Então tudo que tu vai comer, ele vai segurar. E aí tu acaba engordando, tendo diarreia. Você começou a engordar, assim, faz muito tempo? Você sempre foi cheinha? Eu sempre, desde pequena. Desde pequena eu sempre fui, sempre tive um sobrepeso. Mas aí chegou um ponto que o levantamento de garfo era demais, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não quero isso. E daí, ou eu ia num lugar, dependendo do que eu comia, eu falava assim, meu Deus, será que vai ter um banheiro perto? Já ouvi essas histórias. Então eu falei, meu Deus, não tem que parar com isso, porque daí eu já vi casos também de ter que colocar a bolsa de colono do lado aqui, por causa da questão do intestino, né? Não aguenta. Que loucura. Eu falei, não, vou procurar ajuda. Aliás, a gente está mostrando fotos da Aline, de antes de todo esse processo começar. Você perdeu quantos quilos em quanto tempo? 5 meses e meio, 20 quilos. Mais de 20 quilos. 20 quilos. Foi bom? O resultado dela foi bom, doutora? Foi perfeito. E outra, sem passar fome, né, Algo? Porque a gente, dentro da ortomolecular, nós não reduzimos calorias. Tu tem que comer para repor aquela vitamina que o teu corpo precisa e tu tem que comer para literalmente tuas fezes ficarem
consistentes para ela conseguir emagrecer. Aliás, uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, ninguém olha para a própria fezes, né? Para as próprias fezes, ninguém olha. E é uma coisa que vocês médicos recomendam, né? Sim, sim. Porque ali eu detecto algum problema de saúde que eu possa ter. Olhando, eu sempre falo, tu olhou pro teu cocô hoje? Literalmente isso, né? Porque ali, as fezes naquele vaso, tu consegue ver se tu tá saudável ou não. Se ele afunda, se ele boia e até a coloração mostra como tá o teu organismo. E nós nunca falamos tanto em câncer de intestino como nós estamos falando ultimamente. Isso é muito sério. E é possível ter saúde, sim, com boas informações. Aline, voltando ao teu caso, que realmente 20 quilos fez a diferença, né? Total, tudo. E dá pra ver como você tá feliz, você tá com um brilho na pele, no olho, tá linda! Eu acordo bem, eu durmo bem, eu trabalho bem, tudo é melhor, tudo. E você estava me dizendo antes da gente começar a gravar que você não ficou flácida. Não. O que você fez? Agora eu comecei a atividade física, mas como o emagrecimento é saudável e não é uma coisa do dia pro outro 10 quilos, então foi assim um processo... Você perdia em média quanto por semana? A primeira semana foi 4 quilos, que eu tava muito, eu acho que muito inchada também, muito, né? Muito toxina. Isso. Né? Depois foi mais gradativo, mas assim, pra mim E ela vai seguir perdendo peso ainda, né? Porque o protocolo ele dura 12 meses no teu corpo. O intestino é tão inteligente que ele vai ficar limpando tudo o que precisa para ela emagrecer. Então, se ela tem um fígado inflamado, se ela tem um problema no baço, ele vai ter o prazo de 12 meses para organizar tudo aquilo. Então, ele é um emagrecimento contínuo. Olha que maravilha. E isso que você começou a fazer com ela vai ter de fazer pro resto da vida? Não, porque a partir do momento que ela cura aquele intestino, ela vai poder se alimentar e não vai ter o mesmo problema que ela tinha antes. Até porque, Olga, nesse protocolo, nós conseguimos matar os vermes que davam vontade nela de comer doce, por exemplo. Então, assim, quando tu se alimenta de uma comida que é do teu tipo sanguíneo e para aquilo que precisa, o intestino, tu já não tem o mesmo desejo que tu tinha antigamente. Então, ela pode até tentar comer alguma coisa e logo ela vai se sentir um pouquinho mal. Entendi. E aí não vai querer mais comer. É aquela coisa assim, educou. Isso. Educou pro caminho certo, não quero mais saber. Isso aquilo, mesmo. Né? Agora, me conta, o que você come? O que eu como? É. Agora eu como praticamente de tudo. Ou então, o que você não come? O que eu não como? No meu caso, que nem eu falei que o alho me faz, pra mim, no meu intestino faz não mal. come alho. Mas no demais eu como de tudo e não tenho mais dor de barriga. De maneira certa também, não igual antes que nem eu comia, né? É. Porque cada... Não exagero igual antes, que era demais. Isso. E cada organismo, Olga, recebe algum tipo de alimento ou não, né? Por exemplo, pra mim o alface pode me fazer muito bem, mas pra Aline o alface pode dar literalmente diarreia. Então, alface? É. Me parece tão inofensivo. Mas existem verduras, frutas, legumes, grãos, pães, tudo para um tipo sanguíneo, né? Então, a Aline, por exemplo, alface, no caso não, mas para a Aline existem alguns alimentos que não fazem bem, que Por soltavam exemplo, mais o alho, intestino ela já dela. falou, que mais? Isso, porque o alho ele estufa o intestino, né, e dá gases. Então, ele acaba matando os fungos bons do emagrecimento. Então, a gente tirou da Aline o alho, tiramos também a cebola. No caso dela, infelizmente ou felizmente, os derivados de leite acabam estufando ela, dando diarreia e gases também. Mas agora, não igual antes, mas uma vez ou outra eu como um queijo, eu tomo um leite e não me faz E não nada. tá passando mal. Nossa, a quarta semana que eu tava fazendo o protocolo, a mulher colocou iogurte natural, leite fermentado, deu um recado pra ela, falei, é pra mim tomar? É pra mim fazer isso? Ela falou, faz. E não tive mais caso de diarreia. Falei, eu nem acreditei, porque era tão... Tão bom quando você tem é muito esse bom, é muito resultado, bom. né? Nossa, é maravilhoso. E aí ela chegou pra mim, ela disse assim, tu vai ser minha última, como é que tu disse? Esperança? Você é a última esperança? Porque assim, a gente, né, fazia coisa mirabolante também, né, colocava... Você fazia aquelas dietas loucas? Não, às vezes eu tentei jejum intermitente, tudo, várias coisas. Mas daí depois, quando você abre aquela janela do jejum, você quer comer demais, daí não adiantou nada, né? Isso. Esse jejum intermitente funciona? Ele funciona depois que tu encerra as 4 semanas. Aí funciona, porque daí tu não vai ficar louca de fome após o término daquele horário. Mas antes, como ainda tu tem fungo, tu tem literalmente vermes, né? Como a gente fala, as lombriguinhas. Se tu fica 18 horas sem comer, depois, como a gente brinca, tu vai comer que nem uma capivara louca. Porque ainda tu tem verme, tu tem lombriga.
Então, todo mundo tem lombriga? Todo mundo. E não Viu? tem Tá vendo, como a Paulo? gente... Tá achando que não, hein, Dudu? Tá achando que tem como não, a hein? gente não ter. Ó, Amanda, todo mundo tem, viu? E o que a gente tem que fazer? Pelo menos uma vez por ano, dar uma limpada geral? Eu não dou vermífugo e nenhum tipo de medicamento para eliminar. A dica é, pessoal, usar leite de magnésia na axila. Aquele tradicional da nossa mãe. Que a gente tomava. Peraí, leite de magnésia na axila? Na axila. Tu O que é pega isso? o leite de magnésia e tu vai embebenar no algodão. Ah. Ele entra na segunda semana do protocolo, independente do tipo sanguíneo, porque ele é universal. Ele, em primeiro lugar, ele substitui teu desodorante. Ele não tem química, ele não tem nenhum tipo de produto que pode te dar câncer, tá? Então, ele vai tirar o odor que tu tem daquele suor. Tá. Segundo, ele vai clarear a tua axila. E terceiro, ele clareia axila e virilha. Gente! Então, aquela escuridão do ácido daquele desodorante ou da roupa escura, ele clareia. Então, ele tira teu odor, ele clareia a tua axila. Tá. E como aqui nós temos as glândulas linfáticas, na hora que a gente coloca o leite de magnésia, ele vai matar os vermes e as lombrigas, porque ele vai entrar pelo teu organismo. Tô comprando já o leite de magnésia. Leite de magnésia. Que é líquido, né? Que é E como é líquido. que eu aplico? Tu pega o algodão, vira em bebê do algodão de algodão, e bota põe. na tua axila. E durmo com isso? Dorme, tu pode botar 2 vezes por dia. Eu trato crianças, eu desmerfigo. Oh, meu Deus do céu. Essa palavrinha não vai sair. É tão engraçado essas palavrinhas. Vamos lá, ajuda lá, Aline. Desmirfugar. Não é. Tá bom, é isso. Isso. Crianças, né? Quando a criança chega no consultório com a mãe, Mirelle, ele não tá dormindo, ele tá muito agitado, ele tá muito bravo, a gente já sabe quando a criança tá com verme, né? Só de olhar na face daquela criança. Aquela criança que tem olheiras profundas e é mais amarelinha e tem uns pontinhos brancos no rosto. A gente sabe que essa criança, infelizmente, está tomada de verme. Criança não gosta de tomar remédio nem nada. E nem tomar chá. É difícil hoje em dia uma criança gostar de um chá. Então a mãe vai lá e pega durante 7 a 21 dias e embebeda o algodão no leite de magnésia 2 vezes por dia. E as pessoas perguntam, eu vou enxergar o verme sair? Não. Porque ele é muito microscópico, então não tem como tu enxergar. Porque o pessoal quer enxergar, né? Ele gosta de ver. E eu, não, tu não vai enxergar. E aí, tu pode fazer isso pro resto da vida. E tem pessoas, Olgas, que hoje em dia, que foram meus pacientes, que substituíram o desodorante. Que seguem usando leite de magnésia. Isso. Sim, Tão porque bom. não dá O cheiro. desodorante é tão cheio de química, né? Isso, e outras vezes ele mancha a tua roupa. Também. Né? Tu vai botar e passa com aquela mancha branca ali. E aí, no caso, o leite de magnésia ele é saudável. E tem muitas pessoas que dizem, Mirelle, eu não vou abrir mão. E não precisa. Olha que legal. Então, você usa? Sim. Eu não tinha ideia disso, gente. Olha que bacana, que informação boa essa. E ali ele também mata os vermes, né? Os fungos e as teniazinhas, né? As lombriguinhas pequenininhas por ali. Tu não precisa tomar, só colocar na axila. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Mudando agora, né? De pessoas que querem perder peso para quem quer ganhar peso. Isso. Que tem gente que fala assim, gente do céu, eu não consigo engordar. Eu como, eu preciso ganhar, assim, ganhar 2 quilos, 3 quilos. Pessoas que são muito magras. Sim. Como é que faz? A pessoa que é muito magra, ela deve ter, provavelmente, um desnível na questão de vitamina dela. Porque aquela pessoa muito magra, eu pego pessoas logo também com diarreia que são muito magras, né? Que me procuram. Por quê? Porque ela tá eliminando, toda vez que ela vai no banheiro, aquela vitamina que tá dando a massa corporal. Aquela vitamina que tá dando aquela gordura boa no corpo. Então, nós fazemos um exame na clínica, que é um exame de biorressonância quântica, que ele é um scanner manual. E quando tu coloca a mão nele, em 1 minuto e 30, ele lê 115 páginas do teu corpo. E com isso eu vejo como está o sal, o mineral, a toxina, eu consigo ver a questão do útero, de fertilidade, tudo que tu imagina, que não sai hoje é um raio-x. num raio-x, que não sai num exame tradicional, eu consigo ver o porquê que a fulano não está emagrecendo, ou porquê que ela não está engordando. Me mostra os 2 intestinos, tudo. E aí, com base nessas 115 páginas, eu monto o protocolo. É questão de realmente informação, boa educação, né? Pra gente... a gente só tem 5 minutos, viu como passa rápido, Nossa. né? Passa muito rápido. Me fala, eu quero saber do seu café da manhã. O que você come? Que eu como de café? É. Pão integral, uma geleia, uma banana, uma maçã, goiaba. Café ou chá? Café, depende do dia, chá. Tá, daí você come de novo que horas? Meio-dia ou lá pelas 10? Não, 10 horas você come uma fruta, ou fruta. come um iogurte natural, depende do dia, com granola e uma aveia, um mel. E ao meio-dia? Meio-dia, carne de frango, de peixe ou de boi, arroz integral, ou arroz branco, ou macarrão. Daí salada, no meu caso, mais acelga, mais almeirão, uma cenoura, espinafre. Bem alimentada. Aí no meio da tarde também uma fruta? Também uma fruta.
ou um pão integral também. Que, aliás, você faz, né? Vários, pão de milho também. Ela é deixei assando já as coisas. Ela já participou do nosso programa aqui na TV Evangelizar, enfim, há muito tempo. A gente já está 4 anos no ar, hein? É verdade. Você esteve aqui fazendo... Você fez doce, né? Eu fiz um bolo com leite condensado, uma farofa de abacaxi com bacon. Ai, ficou bom demais. O que mais? Acho que uma torta salgada e mais alguma outra. Fez um monte de coisa. 4 aqui. receitas. Fez coisas muito gostosas. Então, cozinha que só. E a lida no sítio, né? Isso aí. Aliás, você vai sair daqui da gravação hoje e vai pra feira. Isso, vou terminar de dar umas coisas, vou subir pra feira. O que você tem na feira hoje? Na feirinha? Queijo, salame, bolacha, banha. Banha, batata doce assada, de tudo. E é uma feirante extraordinária. A gente cozinha com banha, com azeite, com o quê, doutora? Eu amo cozinhar com banha, viu? Banha, ela é boa, né? E o azeite, porque o óleo, ele é cancerígeno, né? Então, o óleo, principalmente o óleo produzido no nosso país, infelizmente, ele tem um alto índice de teor cancerígeno. Você sabe, me fez lembrar do meu pai. Meu pai falava assim, não use óleo de vidro, esses óleos que tem de tudo aí, né? Porque isso vai enferrujar a sua engrenagem. Ele dizia que a nossa engrenagem eram as juntas, né? O cotovelo, aqui, o tornozelo, os joelhos, ele falava isso. Aí a minha irmã, que está com 80 anos, falou essa semana, lembra que o pai falava isso? Falei, será que ele tinha razão? Porque eu vejo vocês médicos falando que a gente deve substituir o óleo por azeite ou banha. Por azeite ou banha, porque tem menos conservantes, né? Então, hoje em dia, o óleo nem passo pro meu pessoal. Mirelle, até manteiga tu pode usar para fazer um arroz. Arroz com manteiga, gente, maravilhoso. Ai, nem me fale, delicioso. Bom, muito bom. A gente coloca na tela, tá, Amanda? O endereço eletrônico, o seu Mirelle é o quê? Mirella? É Mirelle Dávila. Mirelle Dávila _. Isso. E o seu, bonita? @aline.bonato1. Pouco italiana. É. Muito bem. Aí você acessa lá, acompanha as meninas. Vamos acompanhar os quilos a mais que a nossa bonita precisa perder. Quantos que você quer eliminar ainda? Mais 8. Mais 8? Eu disse pra ela que não precisa, não né, precisa, mas tá eu bom. quero, porque assim, é que eu fico olhando lá o IMC, mas é que nem a Mary falou, não fica olhando por isso. Não foca nisso. Antigamente era muita questão do IMC. Tu mede 1,70, tu tem que pesar 20 quilos a menos. Umas né? loucura dessa, hoje em dia né? não tem mais como. Né? Então, tu sendo magra, saudável, que tá o caso da Aline, eu digo, ele não vai por isso. Mas ainda vou tirar isso da cabeça dela. Também acho que sim. Aliás, Dudu, vamos fazer exercício? É bom, né? Exercício é bom, Muito né? bom. ótimo, eu também ótimo. conciliei o exercício. Isso. Então, uma dieta saudável, uma boa alimentação e exercício físico. É tudo de bom, né? 100% combo perfeito. Então, muito obrigada por terem vindo, tá? Eu que agradeço. Olha que beleza, tava mostrando ali pra nossa doutora, né? Aquele lá dentro. E esse aqui, ó, esse tá aqui no chão, aqui fora no quintal, na sombra. Que a minha querida Aline Gratieri, que conhece tudo de plantas, sugeriu assim, Olga, vamos colocar antúrios. Você viu? Faz um mês que nós plantamos. Sim, ele dura muito. Eu falei que o meu durou 1 ano. Mas Sempre com flor. eu não sei, mas eu tô achando que esse bichinho vai durar mais. Sim, vai durar. É porque assim, ó, o meu ainda está dentro de casa. Então, ele não tem toda essa iluminação, essa luminosidade que o teu tem aqui, recebe a chuva. Então, o teu tá em vantagem comparando com o meu. Eu tô amando. Hoje a dica são os gerânios. Isso. Quantos tipos de gerânios nós temos? Nós temos o pendente, tá? Que é esse aqui. Esse aqui. Pode nós pegar temos, ali, por favor. E nós temos o gerânio chão. Tá? Então, esse aqui eu penduro. Isso. Eu posso colocar em sacada? Pode, é uma planta que ela é própria para ficar. Só não suporta andares muito altos, que daí pega muito vento, aí a flor dele já não vai suportar tanto. Primeiro, segundo andar, normalmente a gente planta sem nenhum problema, ela floresce, fica bem bonita. A única coisa que sempre que eu vou plantar, eu sempre olho o tamanho da floreira, porque às vezes tem floreiras muito estreitinhas e aí a planta fica com pouca terra. E é aquele esquema de sempre, né? Você quer que a tua planta dure bastante, então você tem que plantar com uma terra boa e num vaso ou numa floreira com tamanho apropriado para ela. É, porque às vezes a gente quer que a planta se desenvolva mais, mas não tem espaço. Não tem espaço. Eu tenho muito disso no dia a dia. Eu tenho alguns clientes que querem pôr uma planta grande, mas querem colocar um vaso pequeno. Aí não dá. Eu falo assim, olha, o tamanho do vaso que você colocar vai ser o tempo que ela vai ficar bonita com você. Muito bem. E a rega, como é?
ela não é uma planta que gosta de muita água. Então, esse gerânio pendente, eu até plantei numa residência, o terreno lá, ele tem uma leve inclinação, então não vai ter acúmulo de água, porque nós temos que pensar... Se acumular água, pode apodrecer a raiz, Pode apodrecer, enfim. porque assim, sempre que você vai colocar uma planta direto, tem que pensar nesses detalhes, porque assim como às vezes nós temos um período curto sem chover, nós temos períodos longos, que aí se o terreno tiver não for inclinado, pode acabar acumulando e apodrecendo a planta. Mas você pode pendurar então também assim na sua varanda, né? Pode, que ele pode vai sim. ficar lindo. A minha mãe tinha. Bom, mas a minha mãe tinha desse, ó. Esse é o que vocês chamam de chão? Chão. Porque esse aqui o pendente vai alastrar, vai ficar mais baixinho e o chão vai crescer verticalmente, ele vai ficar mais alto. Os cuidados, tanto de um quanto do outro, é a mesma. A única coisa só que vai mudar, assim, Aline, eu quero colocar no meu jardim o gerânio, mas eu quero que ele fique mais alto, eu não quero tão rasteiro. Aí a gente vai colocar o gerânio chão. Agora... olha a diferença, então. Pega lá pra gente mostrar pros nossos telespectadores. Você tá vendo como ele tá esparramado, assim, ó? Né? Porque ele já tá propício pra começar a cair. Pendente mesmo, como o nome. Ou alastrar. Esse aqui não, ó. Olha, esse aqui tá tão bonito, aqui, viu? Tá, olha só. Meu Deus, esse branco tá sensacional, olha. E uma das maiores vantagens dele, além da resistência, de ser rústico, não precisar de tanta água, você tem uma infinidade de cores muito grande. Eu não tinha todas as cores hoje aqui para trazer, mas nós temos laranja, vermelho e esses matizados, olha, Olga, eu consegui um aqui, ó, diferente, que estava com a flor aberta, mas tem uma mescla de cores muito grande. Esse precisa do quê? Sol? Esse precisa de sol, bastante sol. É uma planta que se você colocar ele num lugar mais sombreado, ele não vai florescer. Ele vai crescer, 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 mas ele não vai soltar flores, porque ele precisa do sol. Muito bem. Então você já sabe o que deu aí o seu gerânio. Porque meu gerânio, porque não acontece nada, porque morre. Então, ou você matou de sede ou afogado. Que é, né? Acontece, né? Acontece. Ou você tá no lugar errado, no vaso errado. Né? Eu sempre digo, a planta certa, no lugar certo, é sucesso, não tem como. E você pode dar uma ajudinha também, além de você plantar numa terra boa, num vaso apropriado, você pode também entrar com uma adubação para ele, para estimular ele florescer mais. Uma vez por mês? Uma vez por mês é o suficiente. Tem vários produtos agora muito bons que você pode escolher o que fica melhor para você fazer. Então você viu que dica boa hoje? Você não esqueça, você precisa de uma muda bacana, boa, você vai precisar de uma terra boa, um vaso, que conta muito, o vaso também, né? Com certeza, essencial. Essencial. E lembrando que uma boa adubação e aquele detalhe especial que é o carinho, o amor, né? Sim. Que isso a gente sabe dar muito bem, né? Com certeza, né? Cuidado, cuidou, colhe. Cuidou, colhe. Obrigada por hoje. Eu que agradeço. A Aline sempre dando dicas especiais pra gente e ela volta no próximo programa.